Ô pessoal, eu fiz um handout aqui, só que o problema é que eu só imprimi 12. Então vocês pegam aí, quem tiver junto aí pega junto, tá? Mas aí eu coloquei aqui na tela o handout, e aí pode ajudar quem não tiver, tá? Hã? Tá, mas eu tenho pouca coisa para escrever. Então pode começar? Pode? Tá, pessoal, então... Vou começar então, tá? Então, pessoal, boa tarde. Eu fiz uma apresentação um pouco diferente da de Arthur. Eu vou falar um pouco das coisas que eu andei fazendo e um pouco do que eu estou fazendo agora, né? Então, algumas partes vão ficar meio vagas, porque são coisas que eu não tenho conclusões, eu estou escrevendo ainda, né? Então, o artigo que eu estou escrevendo chama 3 maneiras de reter crenças, né? Vamos usar aqui a palavra reter para essa noção de withholding beliefs, né? Então, os epistemólogos, muitas vezes, geralmente, eles trabalham com uma noção tripartite de atitudes doxásticas categóricas, né? Então, quando um sujeito, um agente considera uma proposição, ele pode acreditar naquela proposição, desacreditar, ou ele pode reter crença, né? A visão padrão é de que reter crença e suspender o julgamento são sinônimos, né? Suspender o julgamento seria a única maneira de reter crenças, né? Por exemplo, né, o Halley fala, numa parte do artigo dele, o seguinte: a atitude agnóstica de suspender julgamento, a.k.a., né, ou seja, também conhecido como reter crenças, né? E também faz parte dessa visão padrão a ideia de que só há uma maneira de reter crenças, a saber, suspender o julgamento, né? A própria citação do Halley, ele fala em a atitude agnóstica, né? Como se só houvesse uma, né? Então, minha ideia atual é de que essa visão padrão ela está errada, tá? Eu acho que tem pelo menos 3 maneiras diferentes de se reter crenças. ¿Puede marcar con el cursor ahí en la pantalla para saber por dónde va? Tá, por enquanto a gente só está no título mesmo. Mas quando chegar eu falo, tá? Então eu acredito que tem 3 maneiras de reter crenças, pelo menos 3, que é suspender o julgamento e deferir. Isso porque eu acho que existem 2 maneiras diferentes de suspender o julgamento, tá? Então acho que tem 2 tipos de suspensão de julgamento e uma terceira maneira de reter crenças, que é deferir crenças a especialistas, né? E eu acho que são 3 maneiras diferentes porque cada uma tem sua própria condição de racionalidade, né? Eu até escrevi norma no handout, fiquei um pouco tímido de falar em normas dada a discussão, então a gente pode falar de condições de racionalidade. E eu acho que essas condições de racionalidade elas podem ser explicitadas de um ponto de vista veritista, tá? Ou seja, em relação ao quanto essas atitudes levam à verdade e não levam a crenças falsas, né? Então, só um pouco aqui do background da investigação, eu acho que a epistemologia, no geral, foca em agentes ideais, e eu acho que a epistemologia deve lidar com agentes finitos, né? Por quê? Porque um dos aspectos fundamentais da nossa situação epistêmica, da nossa situação cognitiva, é o fato da gente ter uma quantidade limitada de recursos cognitivos, né? Memória finita, poder computacional finito e tempo finito, né? Eu acho que, por isso, a racionalidade, pelo menos para seres como nós, demanda um tipo de parcimônia cognitiva. Ou seja, o bom manejo dos nossos parcos recursos cognitivos para gerar valor epistêmico, vamos dizer assim, valor. Os epistemólogos, no geral, eu creio que eles tendem a deixar de lado esse tipo de consideração como sendo uma consideração de valor prático, uma questão prática, né? Enquanto a epistemologia deveria se focar em valor epistêmico, né? Então, nas últimas décadas, um grupo de epistemólogos tem defendido o veritismo, né? O veritismo é a ideia de que o valor de determinada atitude
epistêmica, doxástica, é inteiramente dado pelo o tanto quanto ele leva a crenças verdadeiras e afasta de crenças falsas, né? Então, o valor epistêmico ele estaria repousando nesse valor veritístico, né? O problema, então, seria como um requisito de parcimônia cognitiva, ou mesmo como é que você poderia medir a racionalidade da retenção de crença a partir disso, né? A partir de uma noção, de um ponto de vista veritista, né? Eu tenho lidado com isso nos últimos anos, né? Em um artigo meu chamado Sanidade Epistêmica, ou Por que você não deveria ser opinionado ou cético, eu propus essa noção de sanidade epistêmica, que teria a ver com o quanto o sujeito, o agente, ele está em boa forma para adquirir valor epistêmico, né? Porque minha questão é o seguinte, olha, se o número de verdades lá fora, vamos dizer assim, é infinito, não tem nenhum sentido em que você pode dizer que um raciocinador finito maximize o valor epistêmico em um determinado momento. E nesse caso, o potencial que ele tem de adquirir mais valor epistêmico se torna tão importante quanto o próprio valor epistêmico que ele já tem, né? Então, se você pensar, eu chamei de valor alético para dar um nome diferente, porque eu quero linkar isso a uma função específica. Se a gente pensar o valor alético como a quantidade de verdade, tendo a ver com a quantidade de verdade, a quantidade de falsidade que você tem no conjunto de crenças do indivíduo, a gente poderia pensar nessa ideia de potencial alético como o quanto de valor alético o agente é esperado, o quanto de valor alético extra o agente é esperado de recolher a partir da investigação a priori ou a posteriori. Então, a sanidade epistêmica teria a ver com a manutenção desse potencial alético, né? A metáfora e a ideia seria que agentes finitos, eles devem ter crenças verdadeiras, eles devem acreditar nas verdades, mas somente se elas forem relevantes, né? Agora, então aqui o potencial alético, né? A ideia de uma crença relevante. Então, uma crença relevante é uma crença que aumenta o potencial alético do agente, né? Que tem, em termos um pouco mais formais, mas a ideia é essa. É uma crença que, ao ter aquela crença, ela te abre caminho para outras crenças verdadeiras. É uma crença frutífera nesse sentido, né? Então, a metáfora seria que uma crença relevante, ela encapsula bastante valor alético para além do valor dela mesma, né? Ela te abre a possibilidade de alcançar mais valor alético, né? Então, como eu falei, um agente finito ele deveria ter crenças verdadeiras, mas crenças relevantes, né? Seria essa a primeira norma aqui que está no handout, né? Deve acreditar se aquilo for verdade, mas não somente se aquilo for uma verdade relevante, né? E essa noção de relevância, ela explica por que às vezes é racional você reter crenças. Por exemplo, em proposições que não são relevantes. Uma proposição que não é relevante, você não deve crer. E muitas vezes nem a proposição nem sua negação é relevante, né? Sei lá, se o número de estrelas na nossa galáxia é par ou ímpar, né? Você não deve nem procurar crer na verdade disso, nem na falsidade, porque elas são irrelevantes, tá? Só que isso não parece acabar com os casos em que é racional reter crenças, porque muitas vezes a gente retém crenças sobre proposições relevantes, quando, por exemplo, a gente não tem evidência adequada para a verdade daquela proposição. E aí, em outro artigo meu, eu estava lidando com essa questão e eu propus essa função aqui, que é uma função para medir a qualidade do conjunto de crenças de um agente, porque a função que se utilizava na epistemologia formal mais comumente é quantidade de inacurácia, né? Na teoria da utilidade epistêmica, por exemplo. Só que quantidade de inacurácia não é uma boa medida para você estudar retenção de crença, porque você pode diminuir sua inacurácia simplesmente sendo um cético, né? Um cético total, ele tem inacurácia zero porque ele não tem nenhuma crença, né? Então tem outros jeitos que o pessoal lida com isso, mas eu pensei nessa função que ela tem a ver, uma função alética, seria uma função que ela é diretamente proporcional à quantidade
verdade, não, conjunto de crenças, e ela é inversamente proporcional ao conjunto, à quantidade de falsidade. Né? Você poderia pensar na função alética mais simples, seria essa daqui, né? T menos F. Né? Só que essa função ela não é muito boa porque o resultado dela, de alguma forma, é soterrado pelos valores absolutos de T e F. E aí você pode pensar essas duas funções aqui, que eu chamei de função alfa e função beta, né? Que seriam duas funções que cumprem esses papéis. Né? E aí, em outro artigo, eu defendo que a função alfa ela é melhor do que a beta, entre outros motivos, pelo que eu chamei de o problema dos pares contraditórios. A função beta ela tem uma propriedade que eu creio que é ruim, que é o seguinte: se o cara acredita em duas proposições contraditórias e ele retém crença sobre as duas, dá no mesmo para essa função. Só que, aparentemente, esse estado aqui deveria ser melhor do que esse. É melhor, né? Se você crê em um par contraditório, você vai ter uma crença verdadeira a mais e uma crença falsa a mais. E essa função ela tem essa característica. Já a função alfa não. A função alfa ela tem essa característica aqui. Se T for maior que F. Né? Isso aqui não vai dar tempo de falar por que tem isso daqui. Então, por isso eu acho essa função melhor. E, além do mais, eu acho que essa função ela leva em consideração as limitações cognitivas do agente. Por quê? Porque ela tem a seguinte característica. T mais 2F menos alfa T mais 1F. Isso é menor do que alfa T mais 1F menos alfa TF. Ou seja, é como se ela tivesse uma penalidade por crer demais. Então ela meio que força você a ter menos crenças e crenças mais relevantes. Então, dado esse meu trabalho anterior, eu creio que há pelo menos duas maneiras, duas situações em que é racional reter crenças. Uma, quando você não tem a evidência adequada, e a questão aqui é evitar uma diminuição do seu valor alfa. E a segunda é quando a proposição não é relevante. E aí a questão é evitar uma diminuição do seu delta alfa. Tá? E aí, atualmente, estou querendo aplicar essas medidas, essas noções, à noção de retenção de crença. Né? Então, suspensão de crença e deferimento. Então, falando um pouco de suspensão, eu vou ser muito mais vago agora, porque eu estou trabalhando exatamente nisso agora. Então, suspender o julgamento é adotar um tipo de atitude de neutralidade comprometida em relação a uma proposição, ou conjunto de proposições, questões ou assuntos. Né? Não vai dar tempo de fazer essa distinção aqui. E suspender julgamento é um jeito de reter crenças, porque deve existir alguma tensão epistêmica entre suspender o julgamento em relação a um assunto e ter crenças naquele assunto. Né? Essa discussão ela não é tão óbvia, por quê? Porque existem muitas noções de suspensão de crença na literatura. Né? Posso listar algumas. A noção credal de suspensão de crença relaciona suspender crença com ter o que eles chamam de milding credences, né? Crenças, graus de crença médio. Né? Então, essa noção, você tem a ideia de quando você tem um grau de crença muito alto, você tem uma crença cheia, você tem um grau de crença muito baixo, você tem uma descrença cheia, e ali no meio é quando você está suspendendo o julgamento, você não se decidiu ainda. Né? Então, você tem essa noção de suspensão de crença. Tem outra noção que eu chamo de noção de segunda ordem. É a ideia de que suspender crença é você nem crer que FI nem que não FI, e ao mesmo tempo tem uma crença de segunda ordem sobre seu estado epistêmico em relação a FI. Por exemplo, de que você ainda não consegue dizer se FI ou não FI é verdadeiro. Né? E essas duas últimas noções são as que eu vou me focar no trabalho, elas são mais estranhas. Né? Primeira é a noção interrogativa de suspender crenças, que foi proposta por Friedman. Né? E ela diz o seguinte, que suspender crença sobre uma proposição envolve adotar uma atitude investigativa
sobre aquela proposição. Ou seja, está atento às evidências se ela é verdadeira ou falsa. Né? Então, ela vê a noção de suspender crença como muito próxima da noção de inquirir sobre algo. Né? Que tem a ver com a noção de suspender crença, talvez, do cético. Né? E uma outra noção que, paradoxalmente, é o contrário dessa, é a noção anti-interrogativa, que é proposta por Lorde. E ele diz o seguinte, olha, suspender crença é você ter uma atitude anti-interrogativa sobre aquela proposição. Ou seja, desconsiderar as evidências em favor ou contra ela. Né? Então, eu tento argumentar que, na verdade, esses dois são dois tipos diferentes de suspensão de crença. Né? Cada um atrelado a uma dessas condições de racionalidade. Né? E aí eu chamo a suspensão de crença interrogativa de F-suspensão, né? F de Friedman, que está atrelado a esse primeiro caso, e a suspensão anti-interrogativa do Lorde, eu chamo de L-suspensão, por causa de Lorde, estaria atrelado a esse segundo caso. Né? Esses dois tipos de suspensão seriam tipos de retenção de crença, porque há um tipo de tensão epistêmica entre suspender nesses sentidos e ter crenças. Né? Se você está investigando sobre algo, ou se você já crê que algo é verdadeiro, não faz sentido você investigar ativamente sobre aquele algo, porque isso levaria a um tipo de rechecagem infinita. Né? Tudo bem, você pode rechecar um pouco suas crenças, mas em algum momento você tem que parar de rechecar. Né? Rechecagem infinita, se você está certo daquilo, parece ser irracional. E no caso da atitude anti-interrogativa, você ter uma atitude anti-interrogativa sobre algo que você crê é um tipo de dogmatismo. Né? Para seres falíveis como a gente, talvez isso seja também irracional. Né? E aí você pode... eu penso que esse ferramental que eu trabalhei antes, eu consigo explicar o valor epistêmico desse tipo de suspensão. Né, contrária a um desafio que o próprio Halley dá, falando o seguinte, ele fala o seguinte, é somente tratando suspensão de crença como um tipo de suspensão de julgamento como um tipo de crença que a gente pode dar conta de como ela pode ser racional ou irracional. Eu penso que não, né? Eu penso que é possível dar condições de racionalidade veritísticas que tem a ver com relevância. Né? Não diretamente com o valor de verdade daquele estado, mas com relevância e a possibilidade de você aumentar ou não o valor alfa, né? Já que tem essa questão de quanto mais você tem crenças, seu valor alfa não diminui, mas ele aumenta de maneira mais devagar. Né? Então, essas seriam normas objetivas. Tá? Então, eu sou um daqueles que você falou, que vê noções muito objetivas de norma. Então, a norma da F-suspensão, que é essa última aqui, seria o seguinte, você deve F-suspender sobre φ, se somente se φ é relevante, né? Você não deve investigar algo que é irrelevante do ponto de vista epistêmico, e você não tem evidência para φ. Tá? Depois eu vou pegar ali, está um pouco diferente ali, depois eu vou chegar àquele ponto. A minha ideia é que quanto mais evidência você tem para φ, mais provável é que φ seja verdadeiro. Então, o que está em jogo aqui é a maximização do valor esperado, né? Maximização do valor alfa esperado. Então, você deve F-suspender sobre uma proposição relevante φ quando o valor esperado de acreditar naquela proposição é menor do que o valor esperado de suspender crença. Aí, a norma da L-suspensão é mais simples. Né? Você deve L-suspender sobre φ quando tanto φ quanto não φ são não relevantes. Né? Aqui eu estou na dúvida ainda se ela deve ser não relevante ou pouco relevante. Né? Tem que pensar melhor sobre isso. Então, por exemplo, a verdade de uma teoria da conspiração absurda, como, por exemplo, de que a Terra é composta... os grandes líderes da Terra são reptilianos, ela parece ser não relevante porque ela é falsa, né? Mas, ao mesmo tempo, sua negação também não parece ser muito relevante, porque não leva a muito lugar. Você não deve perder tempo, na verdade, com esse tipo de coisa. Não é que você deve acreditar na negação dela, mas talvez você não deva perder tempo. Né? Você deve suspender, né? Não evitar o assunto. Então, enquanto F-suspensão é um tipo de manejamento de risco, né? Você está evitando ter um valor alfa
uma diminuição no seu valor alfa, aqui é uma manutenção de interesses, né? Você deve focar seus interesses nas coisas certas, né? Porque nós somos seres finitos, a gente não consegue investigar sobre tudo, né? E somos seres falíveis também, não temos habilidade para investigar sobre tudo, e você, ele suspendendo sobre coisas não relevantes, você está aumentando o seu potencial alético. E agora, falando da última parte, que é sobre deferimento, né? Deferir uma crença a um especialista, por exemplo. Aqui eu vou ser mais vago ainda, tá? Então, deferir uma crença seria você delegar a outro a responsabilidade de formar aquela crença por você. Ou de formar a crença, ou até mais comumente de justificar a crença para você, né? Então, isso seria necessário a gente fazer isso exatamente pela nossa finitude, pela nossa falibilidade, né? A gente não tem habilidade sobre todos os assuntos, então muitas vezes a gente deve simplesmente delegar a especialistas a responsabilidade de formar crenças naqueles assuntos, né? E eu penso que deferir é uma forma de reter crenças no sentido de que o agente deve evitar formar crenças em determinados assuntos quando tem especialistas disponíveis, certo? Então, por exemplo, eu tenho alguns livros na minha estante. Eu tenho uns livros lá de mecânica quântica, que eu espero ler um dia. Mas enquanto eu não estou lendo, eu vou reter várias crenças sobre o assunto até eu chegar. Então, de alguma forma, eu estou deferindo aos especialistas aquelas crenças. Eu não vou me dar o trabalho de formar aquelas crenças, porque eu posso simplesmente pegar o livro e ler depois, tá? Então, eu vou tentar seguir uma noção meio objetiva de expert que Goldman propõe. A ideia é o seguinte: um expert é alguém que tem um valor alfa maior do que o meu naquele assunto, ou seja, ele tem mais crenças verdadeiras, a proporção dele de crenças verdadeiras e falsas naquele assunto é melhor do que a minha, e ele tem um delta alfa melhor do que o meu naquele assunto, ou seja, ele tem um potencial de formar mais crenças verdadeiras do que eu naquele assunto, tá? Então, um agente, eu penso que ele deve deferir a outro agente falando aqui dessa condição de racionalidade aqui, quando o valor esperado de formar aquela crença é menor do que o valor esperado de reter aquela crença. Mas vai falar, opa, essa é a mesma condição da F suspensão, é verdade. Mas a diferença aqui é a existência do especialista ou não, né? O especialista aqui, no caso, é alguém que tem evidência mais adequada do que eu, né? Então isso explicaria a diferença entre quando a gente deve deferir e quando a gente deve F suspender. A gente deve F suspender somente quando eu não tenho evidência e essa evidência não está disponível. Ninguém tem aquela evidência. E eu devo deferir aos especialistas quando eu não tenho evidência e existem especialistas que têm essa evidência, né? Então, F suspender, ela deve ser sempre uma exceção, né? O ceticismo, para mim, é um vício, né? Você nunca deveria ser cético, a não ser que você não tenha outra opção, né? Então, F suspensão e deferimento seriam ambos manejamentos de risco, né? Então, a princípio, na noção do deferimento, o que estaria em jogo também seria a manutenção do seu valor alfa. Mas aqui tem uma importância, tem uma diferença importante, que é o seguinte: quando você F suspende, né, você estaria tendo um inquiry, uma investigação que você tem um começo definido, ou seja, eu estou investigando sobre o assunto, já estou investigando, só que você tem fontes indefinidas. Estou investigando, não sei onde é que eu vou investigar, vou procurar a verdade. Quando você defere, é o contrário, você tem a fonte definida. Eu sei qual é o especialista, eu sei qual é o livro, Introdução à Mecânica Quântica, que eu posso procurar no dia que eu quiser aprender. Só que você tem um início da investigação indefinido. Um dia eu vou ler, não sei quando eu vou ler, né? E isso faz o seguinte: pelo fato de você ter uma fonte definida, você deve deferir a experts, também aumenta seu potencial alético. Por quê? Porque você sabe onde procurar, né? Então, se você tiver que saber aquele assunto, você sabe onde procurar, você vai conseguir formar as crenças verdadeiras, né? Então, por exemplo, o meu livro lá do Susskind sobre mecânica quântica, eu posso procurar ele a qualquer momento, está na minha estante. Mentira, na verdade está aqui na mochila, mas eu não peguei para mostrar para vocês. Por essa razão, eu acho que deferir também aumenta o valor alético.
Então, só mais 2 pontos aqui para terminar. O primeiro é a distinção entre deferir crenças e deferir justificação. Né? Então, a noção mais comum é deferir justificação. E meu ponto é o seguinte, quando você está tratando, aqui eu sempre estava tratando de um assunto binário, né? P é verdadeiro ou P é falso, né? Um subject matter binário. Você pode ter assuntos muito mais complexos, né? Mecânica quântica, um assunto formado de várias proposições. Quando você defere proposições nesse assunto, você não precisa reter crenças sobre todas elas, né? Geralmente você mantém crenças sobre algumas proposições de entrada primárias e você defere as mais complicadas, né? Geralmente aquelas que dão sustentação às suas crenças mais primárias. Então, eu penso, eu penso que o aquecimento global tem causas antropogênicas, mas eu não sei exatamente quais são as provas disso, né? Isso aí eu defiro aos especialistas, né? Então, minha ideia aqui é que deferir justificação, de alguma forma, pode ser redutível a deferir crença, no sentido de que essas proposições secundárias que você defere são as que justificam as suas proposições primárias. Né? Isso se você pensar que o que justifica uma crença é outra crença. Se você tiver uma noção mais externalista de justificação, você achar, por exemplo, que o que justifica uma crença é a confiabilidade da faculdade utilizada para gerar aquela crença, de alguma forma, ao deferir essas crenças, você está deferindo a faculdade do especialista, né? Então, eu tenho que pensar um pouco mais sobre esse ponto, mas minha ideia é exatamente essa. E o último ponto, que é onde eu pretendo aplicar essa questão, eu pretendo, um dos lugares que eu pretendo aplicar essas noções é para tratar de um problema que é comum na epistemologia das virtudes, que é o seguinte, que é como crença adquirida pelo... já vou acabar. Como é que crenças adquiridas pelo testemunho, como é que conhecimento adquirido pelo testemunho pode ser creditado ao agente, né? Porque na epistemologia da virtude você tem essa questão de que conhecimento é crença verdadeira por habilidade do agente, né? Então, se eu simplesmente perguntei para alguém na rua onde é que fica a UFPB, em que sentido esse conhecimento de onde é que fica o UFPB é creditável a mim e não ao agente que respondeu, né? E eu penso em tentar definir uma faculdade cognitiva virtuosa como aquela que tem um impacto positivo no potencial alético do agente, né? De forma que você pode pensar numa faculdade de deferimento virtuosa, certo? E eu penso que você ter uma faculdade de deferimento virtuosa tem a ver até com outras virtudes epistêmicas, como, por exemplo, a humildade epistêmica. A gente tem uma tentação de formar crenças sobre tudo, né? E você refrear de formar crenças é um tipo de virtude, né? E eu penso que talvez por esse caminho eu te consiga explicar como é que conhecimento adquirido por testemunho pode ser creditado ao agente. Ele teve a virtude de não tentar formar a crença e perguntar para alguém que sabe mais do que ele, né? Então, é basicamente isso, é isso que eu estou trabalhando.